Olá, estamos abrindo mais um painel regional, você sempre conosco de segunda a sexta, esse horário da 1h30 da tarde, normalmente ao vivo, mas sempre um programa inédito para você e hoje, excepcionalmente, mais um programa gravado, né? Nessa reta final do Carnaval 2016, né? Com certeza um debate interessante, um debate importante sobre temas que fazem parte aqui do nosso dia a dia, da nossa pauta da Baixada Santista, claro, e temas também que são relevantes, né, a nível nacional, com personalidades da nossa Baixada Santista, da nossa região, participando sempre com a gente. O telefone, evidentemente, não está aberto para a sua participação, porque o programa, repito, é gravado, mas pelas redes sociais, facebook.com/painel regional TV, está sempre aberto para você enviar sempre uma mensagem, para você enviar aí uma crítica, sempre importante também, claro, sugestão de pauta, você fica à vontade, programa sempre democrático, como você está acostumado. Eu recebo com prazer aqui na bancada do painel nesta edição, o nosso delegado poeta, Paulo de la Rosa, né? Voltando aqui ao painel regional depois de uma ausência muito sentida por nós e pelos telespectadores do programa, né, de la Rosa? Prazer rever você, tudo bem? É uma satisfação muito grande, meu amigo Boturão, e tenho certeza que, como todos os outros que compõem essa bancada, esse momento de retornar aqui é um momento especial. Essa bancada tem esse poder, nos apaixona, nos marca e nos incentiva a cada dia mais estarmos preocupados com a cidade e com as nossas próprias posturas. E eu estendo esse abraço caloroso ao meu querido amigo Heraldo, ao nosso generalista Uriel e a Cibele Lima, que conheço hoje, e dizendo que esse lugar onde você ocupa, Cibele, é um nascedouro de mulheres lindas. A cada vez que venho aqui, tenho mais uma. E termino deixando um abraço caloroso à dona Gláucia Boturão. Opa, muito obrigado. Que me fez o carinho de estar no lançamento do meu livro, embelezando com o seu andar aristocrático, o seu sorriso cativante e a sua fala encorajadora. Obrigado, meu caro Paulo de la Rosa, pelos elogios. A família também. Heraldo José dos Santos, tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Boturão? Nessa reta final do Carnaval, como você mesmo disse. Nós tivemos 2 carnavais hoje, esse ano aqui em Santos, né? Santos, né? Um antecipado aí, deu muita confusão, gente que entra na liga, gente que sai da liga, mas é aquela história, mas são todos sambistas, né? Quer dizer, então fica complicado entender esse pessoal mesmo do samba. Mas estou satisfeito também aqui com o retorno do Paulo de la Rosa, o Uriel sempre presente, ainda que não presencial, no painel regional, e a Cibele Lima, que hoje ocupa a bancada. Muito bem, Uriel Vilas Boas também conosco, prazer revê-lo, tudo bem, né, Uriel? Tudo bem, Boturão, e eu fico muito satisfeito de ter na nossa bancada um delegado que é poeta e que, evidentemente, não vai falar nenhuma poesia aqui, mas que ele fica nos devendo. O Heraldo, que é um jornalista e advogado, e hoje a Cibele. Então, essa sexta-feira para nós é muito importante e véspera de Carnaval, né? Porque o Carnaval, mesmo que só se fala nesse país, como se fosse o Rio de Janeiro. E, no entanto, nós temos Carnaval aí em várias regiões, dando show de bola, não é? Como Pernambuco, como a Bahia. É um momento de descontração, de criatividade, é preciso que se diga, porque fazer uma escola de samba não deve ser fácil. E a gente fica muito satisfeito de estar aqui nesse programa, nessa época de Carnaval. Muito bem, e fechando aqui o nosso time nesta edição de feriadão, né? E conosco a Cibele Lima, acompanhando todo o time de produção aqui do painel. Tudo bem, Cibele? Tudo bem, Boturão, boa tarde aos convidados. E exatamente como falou, né? Eu me sinto muito honrada de estar aqui, é um prazer imenso. E como foi falado, o programa é gravado, mas você pode estar entrando em contato através da nossa rede social. Lá você sempre pode deixar sugestões, pautas, vai ser sempre muito bem-vinda a sua opinião. Muito bem. Aproveitando o gancho do Carnaval, né? Vou aproveitar na sequência outros assuntos importantes também ligados à área policial. O Paulo de la Rosa tem um amplo conhecimento de tudo isso, você já sabe, está acostumado com as participações dele aqui. Mas será que pusemos o ovo em pé, o prefeito pôs o ovo em pé aqui em Santos? Porque havia muita crítica anos passados, né, com a pouca participação popular, pouco público que ia ao Sambódromo ou à Passarela Drauzio da Cruz, lá na Zona Noroeste, para assistir os desfiles das escolas de samba aqui de Santos, né? Tem sempre a presença da Amazonense de Guarujá, antigamente
era mais metropolitano, escolas vicentinas vinham aqui também disputar, enfim, né? Mas havia muita crítica, para que faz o carnaval, então, essa coisa toda, o sambódromo fica lá vazio, no máximo fica metade do sambódromo é que fica ocupado pelo público, e os ingressos acabam não sendo vendidos, essa coisa toda. Na sexta-feira, realmente, não houve um público muito grande no sambódromo, mas no sábado que antecedeu, claro, sábado anterior ao feriadão do carnaval, ao sábado de carnaval, né? Sábado passado, quando tivemos a antecipação dos desfiles das escolas de samba de Santos. Ficou completamente lotado o sambódromo lá da Zona Noroeste, a passarela Drauzio da Cruz. Será que descobrimos aí não sei se meio que sem querer, porque o prefeito acabou tendo que antecipar, porque Santos foi tema da Grande Rio que desfilou na Marquês de Sapucaí de domingo para segunda, né? Será que pusemos aí o ovo em pé? É uma saída interessante antecipar para fugir da concorrência de São Paulo e dos desfiles de São Paulo e do Rio? O que vocês pensam? Diga, Vila Rosa. Bem, eu sou um homem de poucas crenças, mas quando falo de carnaval gosto de me lembrar de Dom Helder Câmara, que dizia que o carnaval é a oportunidade do povo sofrido respirar um pouco de alegria, um pouco de felicidade, extravasar, manifestar o seu amor por aquela escola, por aquele grupo, por aquele bloco. E realmente eu estive lá nesse sábado, estava lotado a passarela. Eu acredito que foi muito menos por haver sido antecipado e muito mais pelo trabalho competente, crescente, valoroso que alguns dirigentes das escolas de samba vêm fazendo. O ponto triste, o ponto fora da curva, foi que depois de tanto esmero na construção do desfile e o Boturão, estavam lindas as escolas, todas. Fica aqui o parabéns a Unidos do Morro, mas todas as escolas estavam bonitas. E, lamentavelmente, depois desse trabalho exaustivo, dão um exemplo de incivilidade, de intolerância, de desrespeito com aquela baderna, aquela truculência que fizeram na apuração. Então eu acho que esse desfile foi um sucesso, sim, por conta do empenho, do trabalho valoroso dos membros e das direções dos grêmios recreativos, de escolas de samba e blocos de Santos. Não por conta de anteciparmos. E fica aqui, mais uma vez, a minha inteira preocupação com a questão da segurança. Viu-se que, quando se tem um espaço organizado, quando se coloca pessoal treinado e respeitoso para o atendimento com a população reage bem. Não tivemos grandes incidentes, quase nenhum incidente na área de segurança dentro do sambódromo. Viemos a tê-los, lamentavelmente, quando da apuração. Perfeito. Heraldo, o que você acha? Cobrimos muitos carnavais aí, vimos muitas vezes o sambódromo mais vazio do que cheio, né? Pouca participação. Algumas vezes, em algumas épocas, foi diferente, né? O sambódromo, quando estava na época da praia aqui, causavam congestionamento danado, problemas enormes aqui, o Santista, né? É verdade. Mas normalmente enchia mais, ficava mais cheio, né? Muito mais. E agora na Zona Noroeste está sempre essa crítica, enfim, de repente ficou lotado no sábado. Não, mas o sábado teve uma explicação, Boturão. O sábado estavam desfilando as escolas top, né? X9, União Imperial, Amazonense, Unidos dos Morros, enfim, aquelas em que realmente há uma briga maior, uma predileção maior por essas agremiações. Então, em relação à antecipação, eu ainda não tenho ainda não tenho um consenso, ainda não firmei uma posição se realmente é válido. A gente não sabe, né? Claro. Porque você se antecipa apenas o desfile, quer dizer, o clima de carnaval, eu acho que ele não chega na sua totalidade. Agora, se você disser assim, isso vai possibilitar que outros sambistas venham a Santos e que os nossos sambistas também possam participar ou em São Paulo, que hoje é o segundo melhor, isso, né? Hoje é o segundo melhor, posto que já pertenceu a Santos, né? Na época do saudoso prefeito Oswaldo Justo, em que havia realmente a presença de turistas mesmo, pessoas de fora que vinham acompanhar o carnaval em Santos. Agora, o sambódromo lá está realmente se consolidando, quer dizer, ficou realmente a área do carnaval, a cidade do carnaval, em que, expressão que chegou até a ser cunhada, mas eu talvez tivéssemos que fazer mais uma ou duas vezes essa antecipação para saber se realmente é aquilo que a cidade quer, que os sambistas querem,
Porque, veja, eles estão hoje brigando, porque depois do resultado tinha uma liga, né? Foi criada uma liga das escolas de samba e houve essa celeuma toda em relação aos julgadores que vieram do Rio de Janeiro. O que se fala é que o comando do carnaval em Santos foi da Escola de Samba Grande Rio, que desfilou nesse domingo aí, vamos ver o resultado depois. Mas briga de carnaval é aquela briga que é bastante passional também, né? Muito, né? Passada aí a quarta-feira de cinza, aí eu acho que eles sentam e o ano que vem recomeça tudo de novo. Essa coisa de sair da liga, enfim, isso vai dar uma confusão danada. 2, 3 escolas saindo da liga, vai ficar as 2, 3 escolas jogadas para um lado, a liga jogada para o outro e ninguém vai... Pois é, carnaval sem a participação deles não tem, então eu acho que eles precisam sentar e decidir mesmo. Eu cheguei a fazer uma crítica aqui ao secretário Fabião, secretário da Cultura, na abertura de um dos nossos programas na semana passada, acho que foi na quarta-feira da semana passada, né? Porque fez a apuração lá no Guarani, no Teatro Guarani. Isso. Né? E eu disse aqui, repito, Uriel, você quer crescer no desfile, você quer fazer um desfile de bom nível, você tem que olhar para aqueles que são os tops, né, em desfile de escola de samba. Rio de Janeiro e, em segundo plano, São Paulo. Onde essas duas cidades fazem as apurações dos seus desfiles? Sambódromo do Rio, o Sambódromo de São Paulo. Onde é que tem que ser a apuração do desfile aqui, dos desfiles de Santos? O Sambódromo de Santos. Não está lá a passarela pronta? Né? Acabou o carnaval, pega os jurados, as notas dos jurados, você faz um cerco com bastante segurança para quem está lá anunciando as notas, dá um espaço devido lá para todas as escolas ficarem confortáveis, reserva alguns espaços lá para as torcidas, enfim, e toca o policiamento. O cara que se meter a leão tem que ser encanado, tem que ser preso. Claro. Vai prejudicar a apuração, prejudicar o andamento e o resultado do carnaval. Então, fica aqui uma crítica, eu julgo como uma crítica construtiva, né, para que não se repita mais esse equívoco, esse erro que aconteceu aí na apuração lá no Teatro Guarani. Porque vai que os caras perdem a cabeça de ver, resolvem invadir o teatro. O que é sobrar ali, né? E que foi um custo para restaurar, um custo enorme. O momento daquele, quer dizer... Ficou muito bom, né? Pois é. O teatro é muito bom. Mas eu acredito também que essa homenagem, né, que veio para a cidade de Santos, eu acho que vai trazer um legado, né? Trouxe uma maturidade, até mesmo por essa antecipação, né, do carnaval. Então eu acho que o santista está se sentindo honrado. Então eles estão fazendo valer a pena o carnaval. E é uma festa democrática, né, que se junta ali todas as classes sociais e é uma festa bonita. Sem dúvida nenhuma. Uriel, pois não? Eu fico numa dúvida. O carnaval no Rio, escolas, as principais, desfilam domingo e segunda. Isso. Não, é dividido, bem dividido. Sim, Normalmente Mangueira e Portela sim, saem num domingo dia, Beija-Flor no outro, Agora, domingo e segunda. por que nós teríamos que fazer aqui uma semana antes? Eu não entendi essa justificativa. E, além Esse ano houve a justificativa da cidade ser homenageada pela Grande Rio e o samba de Santos se transferir por causa disso para o Rio de Janeiro. Né? Mas acontece que a delegação que foi para o Rio de Janeiro, né, esteve esse final de semana agora no Rio de Janeiro assistindo. E participando. Eu vi nos jornais quantas pessoas? 170, 200 pessoas. Então eu penso que nesse aspecto não justifica, apesar de ser caracterizado como homenagem a Santos e tudo mais, eu não vejo motivo para essa antecipação, não havia motivo para essa antecipação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós estamos falando de cultura, divertimento e realmente a atitude daquelas pessoas que tomaram a Praça dos Andradas com aquela violência para justificar a derrota não tem sentido. Isso fica ruim para a imagem da cidade, fica ruim para a participação de todos aqueles que de alguma maneira estão ligados com o carnaval. Então, e já 2 escolas anunciaram que iam sair. Eu tenho para mim que vai depender do diálogo e a interferência do poder público, no caso do Fabião, é importante na negociação, na discussão, porque não dá para entender que um racha que divida ainda mais a situação das escolas. E vou mais além, nós temos que pensar efetivamente num carnaval regional. Nós temos condição de fazer um carnaval regional com amplitude tal que reúna aí as cidades que, claro, aquelas que queiram participar com as suas escolas de samba,
é uma integração, porque carnaval é uma festa muito bonita, que iremos, embora alguns radicais não concordem, mas é uma festa muito bonita. Eu fico imaginando que no dia seguinte, na semana seguinte ao carnaval, já começa o debate, a discussão em cada escola sobre o que vai acontecer no ano seguinte, no próximo desfile. Em Santos eu tenho umas dúvidas. Em Santos eu também não acredito que As escolas não seja têm assim. quadra, é uma coisa confusa. A X9, né, a campeoníssima, né, a escola do Heraldo, lamentável, a X9 perdeu a quadra, meus amigos, né? Como é que pode acontecer uma coisa dessa com a escola mais vezes campeã do carnaval? Acontece, às vezes, uma má administração ali no patrimônio da escola, acontece realmente. Realmente, houve um tempo, quando a gente mencionou aqui, os carnavais passados, que os sambistas se preocupavam, então faziam eventos o ano inteiro, né, para dotar a escola de recursos e motivá-la sempre a participação do desfile. Você era constante, você era, por exemplo, balada, né? Você ia no sambão da X9, você ia no sambão da União, você ia ali ver o ensaio da Brasil, da Padre Paulo, quer dizer, você tinha todos os finais de semana aí essa agitação do samba. Hoje não se tem isso. Então, vamos começar a falar de samba depois do segundo semestre, olhe lá. Sobre o carnaval metropolitano, né, isso também já foi discutido e debatido N vezes, né, Uriel? Você tem razão em tocar nesse ponto, até porque, o De La Rosa, o carnaval, o desfile mais importante do mundo, que é o da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, ele é metropolitano. A Beija-Flor é de Nilópolis, a Grande Rio é de Duque de Caxias, a União da Ilha é da Ilha do Governador, enfim, não fica restrito à cidade, né, do Rio de Janeiro. É um carnaval de todo o entorno ali, tá certo? E as principais escolas vão se destacando, enfim, também tinha muita briga, muita confusão, né? Até um dia o Ricardo Pérez, acho que ano passado, aqui fazendo uma análise do Carnaval de Santos, ele colocou uma coisa muito interessante, não é? As escolas aqui na cidade, elas têm que compreender, ou na Baixada Santista, enfim, não é? Que não é importante quem ganha. O vencedor tem uma importância secundária. O importante é o espetáculo, né? Como existe no Rio de Janeiro, é a indústria do carnaval, a indústria do espetáculo. Gera emprego para um monte de gente, principalmente ali nas comunidades, nos entornos das escolas, como acontece em São Paulo também, né? As baterias das escolas de samba viajam ao exterior para dar shows, para dar espetáculo, viajam a outros estados, enfim. É uma indústria realmente que funciona e funciona muito bem ao longo do ano, né? E não apenas o samba, como você falou desse envolvimento de vários profissionais, é coreógrafo, é o pessoal da engenharia para montagem de carros alegóricos, enfim, é uma infinidade de pessoas, modistas, costureiras, enfim, uma infinidade mesmo que movimenta o ano inteiro. Santos precisaria retomar esse espírito, essa efervescência do carnaval, que lamentavelmente, Uriel, ainda está um pouco, né, adormecida. Pois é, mas tem coisa, às vezes eu me fico avaliando, me autoavaliando, parece que eu sou um sonhador em relação a certas questões. Eu fico imaginando até onde nós poderíamos ter uma integração de tal forma, não apenas e tão somente de quem gosta de samba, ou de quem gosta de escola de samba, ou quem gosta de carnaval, mas a repercussão que isso tem em relação a costureiras, como você falou, o turismo, porque atrai. Imagine você que uma balada, se bem feita, se chama a atenção internacional, os turistas virão durante o ano para participar. Então, parece-me que nesse aspecto nós estamos precisando de uma integração tal que leve os especialistas em turismo, em divulgação, a fazer de tal forma que motive as pessoas a trabalharem o ano todo com repercussão positiva para toda a cidade. Muito bem. Ela Rosa, quer completar antes da gente fechar aqui? Primeiro eu faço questão de deixar aqui registrada a minha opção pela União Imperial, verde-rosa. Sim. Vivemos na nossa região e no país inteiro, mas aqui com uma acentuada presença, esse binômio prepotência e incompetência. É impressionante. A região metropolitana, a sonhada região metropolitana, insiste em permanecer no papel, Uriel, por conta da falta de capacidade dos nossos políticos e dos nossos cidadãos de ouvir mais a opinião alheia, de estar aberto à crítica e à sugestão do outro
E, por outro lado, de pararmos de insistir em cometer os mesmos erros. Não é possível que a conurbação Santos-São Vicente, a presença tão próxima de Praia Grande, Cubatão, desses 9 municípios que compõem a costa da Mata Atlântica, não se chegue, a partir do Carnaval, nesse consenso, que seria útil para toda a região, porque haveria uma concentração de profissionais que estariam produzindo algo que é de interesse de todos, a região cresceria no aspecto turístico, nós poderíamos trocar informações e sugestões no que diz respeito à segurança, inclusive, à criação de empregos, várias demandas que, via de regra, estão em todos os discursos, sem que a região metropolitana, nem mesmo no Carnaval, Heraldo, que é uma paixão de todos os brasileiros, nem mesmo no Carnaval nós consigamos. Então, é fundamental que, de uma vez por todas, nós tenhamos um pouco mais de humildade. Sim, a palavra é humildade. Nenhuma cidade, nem Santos, nem São Vicente, nem Cubatão, nem Praia Grande, tem por si só condição de resolver os seus problemas. A felicidade nossa está absolutamente ligada à felicidade do nosso vizinho. O crescimento da nossa cidade, ele está absolutamente vinculado ao crescimento da região como um todo. E eu espero que no ano que vem, no Carnaval do ano que vem, os nossos dirigentes tenham essa humildade, diminuindo então a prepotência. E, finalmente, que tenhamos um pouco mais de profissionalismo. O Boturão foi muito feliz quando disse: o Carnaval é um grande gerador de empregos, é um grande catalisador de desenvolvimento. Então, que nós busquemos nos profissionalizarmos em diversas áreas, inclusive no Carnaval. Vamos para um rápido intervalo e o painel regional volta daqui a pouquinho. Sequência aqui do nosso painel regional, com prazer conversando com o Paulo de la Rosa, nosso delegado poeta, não é? O Heraldo e o Uriel também conosco, como a Cibele Lima, acompanhando o que a gente debate aqui, a produção do time nosso aqui do painel regional. Mudando de Carnaval para a segurança pública, uma mudança extremamente radical, não é? Mas Carnaval também. a gente vai discutir o que foi, Heraldo? É Carnaval. Carnaval também? É, polícia. É, Carnaval, Segurança e Carnaval tem que andar. Assalto e essas Tem que andar coisas lado a todas. lado ali, ó. Segurança e Carnaval. Mas os índices nessa época de verão aqui na região metropolitana ficam mais baixos um pouco, né? O meu caro Paulo de la Rosa, a Operação Verão está aí e se vê muito mais o policiamento, o PM na rua, enfim, acho que inibe um pouco, né? Pelo menos o que a gente sente, não sei se corresponde à realidade. Boturão, você é testemunha que eu venho nessa mesma cantilena há algum tempo. Segurança pública se faz com o PCC do bem. Paciência, ciência e coragem. A Operação Verão é um exemplo bem cristalino dessa realidade. Se faz uma perfeita radiografia do problema e se desloca recursos profissionais, pessoais e técnicos para atender essa demanda. Há sim uma redução. E aí fica naturalmente evidenciado o grande problema da segurança pública da Baixada Santista. Porque se precisamos desse volume de policiamento para atender às nossas necessidades de segurança, por que temos um policiamento tão menor em tempos que não são de verão? Porque, na verdade, essa é uma região metropolitana voltada para o turismo. Seja nos meses os sufocantes, porque os gordinhos como eu sofrem muito, os sufocantes meses de verão, seja nos outros meses, é uma região de afluxo muito grande de pessoas. E, por si só, um número crescente de moradores. Então, é óbvio que o policiamento ostensivo, esse que é desenvolvido pela Polícia Militar, surte resultado. Existe uma diminuição no volume da criminalidade. Porém, fica um hiato considerável no que diz respeito ao trabalho de polícia judiciária. Aquele feito pela Polícia Civil, que não recebeu o mesmo aporte pessoal, nem aporte técnico. Ou seja, lamentavelmente, reclamações cada vez mais altas e cada vez mais frequentes de pessoas perdendo horas em delegacias de polícia, porque, claro, com uma atividade mais atuante por conta desse acréscimo de pessoal da Polícia Militar, sobrecarrega os plantões policiais, Heraldo. Então as delegacias de polícia ficam sobrecarregadas. É preciso que tenhamos paciência. E quando eu digo paciência, eu vou ser mais
específico. Paciência de quê? De entendermos o nosso papel de cidadãos, reclamarmos, exigirmos das autoridades competentes, os delegados de polícia, os heróis da Polícia Civil e Militar e os que estão acima deles, o senhor secretário da Segurança Pública e, naturalmente, o senhor governador, para que a Baixada Santista possa ter uma radiografia da sua necessidade de segurança pública e ser atendido. No que diz respeito à ciência, cada vez mais é emergencial que nós treinemos os nossos policiais. O Heraldo é um estudioso do crime, o crime organizado vem se profissionalizando, Heraldo. Estão cada vez mais técnicos, Boturão. Estão cada vez mais inteligentes, meu querido generalista Uriel. E a Polícia Civil e a Polícia Militar precisam acompanhar essa evolução. Nós não podemos ser uma polícia violenta, não podemos ser uma polícia truculenta. Havemos de ser uma polícia legalista, mais eficiente, mais contundente, baseado em princípios da ciência policial. E, finalmente, coragem. Mas coragem de atuar, essa nasce com aquele que optou pelo sacerdócio policial. A coragem é de se pagar os preços de uma segurança pública. Segurança pública, Boturão, é algo caríssimo. É caríssimo no Brasil, é caríssimo fora do Brasil. E um segundo ponto, não pode estar em nenhum momento, e o Heraldo também é um profundo defensor dessa minha tese, estar atrelada a ventos políticos. Precisa ter independência, precisa ter autonomia para agir, indiferentemente de que as estatísticas momentaneamente ou não negativas, possam prejudicar os sonhos políticos de quem quer que seja. Polícia precisa de paciência, ciência e coragem. Muito bem. Uriel, pois não, queria fazer uma série de questionamentos aí. Vamos debater então esse assunto que é preocupante para todos nós sempre. Eu participo de quatro setores de segurança. O Conselho Municipal de Segurança, o CONSEG da minha região, é o Marapé, Campo Grande, Vila Belmiro, o outro CONSEG, que é do Gonzaga, Boqueirão, Zé Menino, e também da OAB. Me surpreende negativamente a falta de participação dos vários segmentos sociais da comunidade em relação à segurança pública. Os vários segmentos. Você não encontra ali o empresariado que teria interesse em participar, você não encontra ali o estudantado, você não encontra ali as dirigentes de escolas e assim sucessivamente. E até as pessoas que dirigem os condomínios. Então, se você não tem esse entrosamento e essa participação, dificulta um pouco o trabalho da polícia, seja ela a civil, seja ela a militar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que me deixa muito preocupado, numa região metropolitana como a nossa, quem determina qual deve ser o efetivo e qual a época que esse efetivo deve estar presente, porque toda reunião de Conselho de Segurança que nós participamos, o representante da Polícia Civil, o representante da Polícia Militar fazem a primeira queixa, falta efetivo. Nós temos que, no caso, por exemplo, o nosso distrito policial, final de semana é fechado. E a responsabilidade passa para um outro departamento, outro distrito. Então a gente fica perguntando, quem planeja o efetivo? Quem planeja o equipamento? Quem planeja o treinamento desse policial? E outra questão que eu acho fundamental, é preciso investir em programas sociais, muito investimento. Porque em São Paulo, ao que me consta, tem uma tendência no Higienópolis ou Paraisópolis, não sei qual das duas, onde se criou, inclusive, aquele maestro João Carlos Martins, uma escola, uma orquestra sinfônica de jovens. Então, quando você estimula essa juventude a participar de questões culturais de alto nível, e lá é alto nível no caso, você diminui um pouco o impacto, a presença da criminalidade. E outra questão fundamental é a integração, a meu modo de ver, entre o policiamento e a comunidade onde ele está atuando. Com isso você permite, através a confiança recíproca, e nós não podemos querer um guarda em cada esquina para resolver o problema policial do bairro onde a gente mora. Impossível até, né? É impossível. Claro. Mas nós podemos ter uma avaliação, e quando eu faço essa cobrança,
quem planeja o efetivo. Porque eu já vi vários prefeitos da região irem sozinhos ao governador do estado reclamarem da necessidade de mais policiamento. Ora, No seu município. no seu município, por que se nós temos um CONDESM, uma região metropolitana, especialistas da região, especialistas do governo do estado, fazer esse planejamento? E aí nós teríamos o caso que não apenas da época de férias, da época de verão ou das temporadas especiais, nós teríamos um policiamento constante, permanente, e com isso resolveria parte do problema. Claro, ninguém pode dizer que isso vai resolver definitivamente, mas é uma forma de mostrar à criminalidade o profissionalismo da área policial. Muito bem. Concorda, De La Rosa? Gênero, número e grau. Eu quero tão somente fazer duas observações, querido Uriel. A primeira delas é que nós precisamos, enquanto sociedade, estabelecermos claramente esse limite. Os bons moços e os meninos maus. Não é possível que, enquanto sociedade, nós não saibamos qual é o nosso lado. Se nós somos dos bons moços, se nós não somos os bandidos, nós precisamos parar definitivamente de comprar celular roubado, precisamos parar de comprar peças de carros roubadas, nós precisamos parar com os negócios da China que se apresentam a todo momento para nós. Então a sociedade precisa, a lei do Gerson, a lei do tá Gerson, colocando. definitivamente assumir o seu papel de bons moços. Porque os criminosos, os monstros, os meninos maus vão continuar sendo meninos maus, mas eles vão ficar bastante enfraquecidos se nós nos posicionarmos efetivamente como bons moços. Esse é o primeiro momento. E num segundo momento, depois de nos posicionarmos como bons moços, cumprirmos as normas, cumprirmos as leis, participarmos. As instituições policiais no nosso país, elas erraram muito. Elas se acastelaram, se aquartelaram, achando que elas sozinhas, no passado, assim acreditavam, iam resolver o problema da segurança pública. Nenhuma instituição é capaz de resolver sozinha o problema da segurança pública. Nós nos agimos de maneira muito frouxa nesse tempo todo e a questão da segurança pública ela virou endêmica. Nós temos uma insegurança que assusta a todos nós. Então, a participação é fundamental. E eu sou testemunha desse heróico, desse quixotesco trabalho do Uriel, no sentido de trazer as vozes da sociedade para junto da segurança pública. Então fica aqui um apelo de alguém que tem uma vida trabalhando nesse assunto. Nós precisamos de mais da participação da sociedade. Apontando, sim, os maus policiais, Boturão. Porque é necessário que eles sejam colocados na cadeia. Porque eles são os figos podres. E meia dúzia de malfeitores, quando inseridos numa comunidade de heróis, eles causam uma desgraça institucional muito grande. Então é preciso que apontem, mas também é preciso que sugiram, que unam vozes com os dirigentes da polícia para que os nossos anseios, os nossos reclamos junto ao governo do Estado sejam maiores. E, finalmente, algo que eu sempre discuto com o Heraldo, o grande problema de um fenômeno pouco conhecido, o fenômeno da subnotificação, Uriel. O que é o fenômeno da subnotificação? As pessoas não estão indo até a polícia dar queixa, dar ciência ao mecanismo policial dos crimes que sofrem. Não acreditam que Porque acreditam que não vai resolver nada, porque toma uma canseira na delegacia, porque tal e qual policial foi ríspido ou foi não profissional com ela, mas com isso ela dá oportunidade aos maus políticos, Uriel, de se socorrerem das falsas estatísticas. Porque a estatística está lá. Houve 35 furtos na região do Gonzaga no fim de semana. Não é essa a verdade. Houve 35 registros de boletim de ocorrência. Mas a nossa subnotificação chega quase a 70%. Então, na realidade, esse registro seria de quase 250 BOs. E aí sim,
porque os recursos, Uriel, respondendo a sua pergunta, eles vêm através de planilhas estatísticas. Não a planilha estatística ouvida da realidade das ruas, aquela que está no boletim de ocorrência. Então eu conclamo a população, numa cruzada cívica, que vamos fazer sim os boletins de ocorrência, para provar que a nossa região precisa de mais policiamento, de mais recursos e de muito mais dos bons policiais que temos aqui. Bom, o Heraldo quer completar alguma coisa sobre essa coisa da lei do Gerson, que o De La Rosa cita. Um exemplo típico, a gente já comentou aqui até num programa da semana passada. Agora é uma preocupação terrível com relação ao Aedes aegypti, né? Todo mundo atrás de repelentes, né? Só por causa disso, farmácias, aqui, drogarias aqui pela cidade e pela região, já levantaram os preços dos repelentes em até 40%. Né? Então não adianta. O que deveria ser uma coisa de incentivar a população a usar repelente, a se proteger do mosquito, não. O cara quer se aproveitar da preocupação de algo que pode levar a uma doença para ganhar dinheiro em cima. Então é uma coisa assim espantosa essa cultura, né, essa lei do Gerson que se implantou no Brasil há 30 e tantos anos, quase 40 anos, até o próprio Gerson fazendo a propaganda lá do cigarro e tal, né? E virou a lei do Gerson. Diga, Heraldo. A lei do Gerson, vamos explicar para aqueles que não sabem, né? O Gerson era um grande jogador. Mais novo. Foi um grande jogador de futebol, que ele fazia uma propaganda de um cigarro. Um cigarro que você fumava aquele cigarro, você era o top, você se transformava, né? Então ele batia o cigarro assim, o maço de cigarro, faça como eu. Leve vantagem, então tem que levar vantagem em tudo. Então, e aí ficou a lei do Gerson, é verdade. Quando o De La Rosa fala de comprar celular roubado, peça de veículo, nós tínhamos uma avenida em São Paulo, a Jafé, que era chamada como uma avenida Robalto, né? Você parava ali... Robalto. E tinha, olha, chegava ao absurdo, Boturão, de o sujeito ia lá e encomendava, olha, o meu carro é marca tal, ano tal, eu estou precisando de tal peça, não tem problema, não vamos mandar furtar ou roubar amanhã ou essa noite, amanhã o senhor passa aqui que já tem, né? Então fica isso. E você deu um exemplo bem evidente, atual, a questão do repelente. E não só o aumento, mas aqueles milagrosos que começam a aparecer também, aquelas fórmulas que o sujeito coloca lá e começa a vender também pela internet e tal. Esse aqui vai matar o mosquito da Dilma, aquele que antes de nascer já morreu, que ninguém entendeu o que ela falou lá naquela situação. Agora, o que me chama a atenção e me deixa um pouco preocupado é que o De La Rosa está conclamando a população para que registre nos boletins de ocorrência, mas uma média aí de 40 horas, 50 horas é complicado, hein? Nós vamos ter que levar nossas barraquinhas de camping para a porta de delegacia para poder fazer esses boletins. Agora, e deu uma explicação também importantíssima, que os efetivos, Uriel, são destinados de acordo com essas planilhas, que não espelham a realidade. Agora, o comandante da Polícia Militar, ele não pede mais policiamento, ele não pede melhoria nas condições de trabalho ali, nos prédios, enfim. A Polícia Civil também da mesma forma. Por quê? Porque não querem levar problemas para o chefe. Os chefes não querem problemas. Os chefes, aquele ditado que se diz sempre, o chefe quer resultado, não me traga problemas, traga soluções. Então a gente vai ficando nisso, né? Até mesmo nessa Operação Verão, viu-se a disparidade. Aumenta o policial na rua, mas não se dá o suporte na delegacia. Então o que acontece? Trava tudo. Que tivemos aí no final do ano um cidadão que ficou lá 40 horas, ele fez questão de ficar, porque senão o ladrão teria que ser libertado. Não tem queixa, não tem quem reclame daquele ato infracional praticado pelo cidadão, ele vai para a rua, não tem outra saída. A PM será mais bem tratada do que a civil? Já debatemos isso aqui, eu quero ouvir o posicionamento do De La Rosa sobre isso, a gente tem que fazer um intervalo e o painel regional então volta em instantes. Já, já. Sequência do nosso painel regional, esse é o terceiro e último bloco dessa edição, aqui com Paulo De La Rosa, Uriel, o nosso Heraldo e a Cibele também complementando o nosso time aqui. E ficou a pergunta se a PM é mais bem tratada, né, mais considerada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do que a Polícia Civil. E aqui está um policial civil, né, não está na ativa, mas ainda é um policial civil, um delegado,
pode fazer essa avaliação para nós aqui de maneira totalmente isenta, como é a característica dele, né, De La Rosa? Eu sou apaixonado pela alma feminil. As mulheres são os seres humanos melhores. Então, Cibele, eu peço o seu testemunho. A polícia que é vista num primeiro momento, qual é? A polícia militar ou a polícia civil? Polícia Civil. A militar, que está na rua, fardada, de viatura, é essa que aparece mais. E nesse particular reside a grande diferença entre o político e o estadista. O estadista é aquele que pensa a sua cidade, o seu estado, o seu país, ao longo dos anos. E o político é aquele que está interessado em mascarar o problema momentaneamente para que ele possa se reeleger amanhã. Então, efetivamente, a Polícia Militar vem recebendo mais recurso que a Polícia Civil. Isso é notório. Está nas planilhas do Estado. A Polícia Militar é maior e tem um trabalho maior a fazer porque faz o trabalho de policiamento ostensivo, visando a que o crime não ocorra. E tem que ser assim. O que não pode é deixar a Polícia Civil à míngua. E é importante que pensemos segurança pública como uma ciência, Heraldo. Há uma série de especialistas, entre aspas, Uriel, falando, discursando sobre segurança pública sem conhecê-la na realidade. É fundamental que essa operação dicotômica de dois momentos, policiamento ostensivo e policiamento repressivo, polícia militar e polícia civil, funcionem harmonicamente, absolutamente integradas e absolutamente em sintonia com os anseios da comunidade. Nós precisamos, sim, de mais policiamento ostensivo. Ele é fundamental, Edgar. Absolutamente fundamental. Ninguém quer que o crime ocorra. A esperança nossa é que o crime nunca ocorra. Mas não nos enganemos. Há, sim, os meninos maus. Eles existem e existirão sempre. Mas é necessário que, em agindo, essas ervas daninhas sejam arrancadas da comunidade. E aí entra o trabalho do policiamento repressivo, que é aquele que vai fazer a famosa, um termo pomposo, polícia judiciária. Vai levar o criminoso às barras do tribunal. Há uma série de tendências, ciclo completo, uma polícia só. Eu sou um grande defensor da eficiência, Boturão. Se seja com duas, com três, com a guarda municipal ajudando, o que quer que seja, tem que haver competência, tem que haver humildade. Há erros da Polícia Militar, há erros da Polícia Civil, há erros da Guarda Municipal e há erros da sociedade. Que, como clama com a sua voz sempre pacificadora o nosso querido Uriel, que sentemos e encontremos onde estão as arestas. Arestas essas que ao longo do tempo vêm nos tornando entidades absolutamente díspares. Parece que nós estamos concorrendo, Heraldo. Parece que estamos o tempo inteiro, Boturão, competindo para ver quem é mais agraciado com o contingente, para ver quem está mais bonitinho na fita com a população, ou quem cai nos olhos do governador. E não é essa a honrosa e a necessária função da polícia, seja ela militar ou civil. Nós temos por obrigação constitucional a manutenção da ordem e da paz social. E temos por mote servir. Essa é a função da polícia. A polícia tem que estar à altura da sua população. E a recíproca é mais do que verdadeira. A população há de exigir uma polícia à sua altura. E exige como? E aqui fica sempre o apoteótico final. Prestando o seu papel de cidadão. Cuidando, se aprofundando no conhecimento das mazelas da segurança pública da sua cidade, da sua região, do seu estado, e escolhendo no sacrossanto momento do voto qual é a pessoa, qual é a proposta, qual é a política mais séria para resolver esse problema tão crucial que é o da segurança pública. Muito bem, verdade. Diga, Uriel. Eu entendo que a relação da polícia com a comunidade é uma relação de confiança. Eu diria, fazendo uma comparação, que se eu não confio num médico, naquele médico, eu não vou nele buscá-lo. Vou procurar. E a polícia precisa ter um grau de confiança da comunidade para que possa trabalhar
de forma efetiva. E a gente percebe, por exemplo, fazendo uma comparação, e aí um especialista como o delegado pode confirmar, a Polícia Federal que está atuando na Operação Lava Jato, nessas várias operações, até agora não disparou um tiro e faz uma investigação profunda. Por quê? Porque eles têm um efetivo necessário, eles ganham um salário adequado, eu diria um salário mais adequado do que o policial civil ou militar. E aí nós temos uma situação que, se a comunidade não perceber a importância da sua contribuição no sentido de fazer pressão, mas não apenas reclamação, mas pressão organizada para debater, para exigir os mecanismos necessários, não teremos esse policiamento nunca. Eu citaria um exemplo. Há 2, 3 meses no Rio de Janeiro, começou um trabalho feito pela Federação do Comércio do Rio de Janeiro, que é do Estado, mas que está lidando no Rio, na capital, numa região que estava muito delicada, região de Nobre, e a Federação do Comércio, juntamente com o governo do Estado, trocaram informações e decidiram a verba necessária para fazer um policiamento adequado. É uma experiência que está sendo feita além da UPP, aquelas UPPs. Então o que a gente precisa efetivamente é que a comunidade não se limite pura e simplesmente a ir à delegacia, sentar para tentar fazer o BO, mas que a comunidade haja, porque eu fico duas questões que me preocupam. Uma delas, quando a gente fala Operação Verão, Operação não sei quem, vem um PMzinho lá de Botucatu. Ele conhece a nossa região? Não. Não conhece. Então, isso é o primeiro ponto. Não, vamos dizer para ele, você fica aqui, vai até ali, ensinam para ele mais ou menos o que ele tem que fazer ali, o que ele tem que percorrer, e acabou, né? Acabou. Uma distância curta ali que ele vai fazer. E a outra coisa é essa enganação chamada operação delegada. Porque não é possível, aí eu vou falar como sindicalista, não é possível que um trabalhador, depois das 8 horas de jornada, ou qual seja a jornada de trabalho, ele, ao invés de descansar, vai pegar um bico, pegar um troquinho a mais, quando em verdade ele devia estar ganhando isso na jornada normal. Exatamente. Então são situações que a gente precisa participar da discussão. E aí eu insisto, se a comunidade, associações de moradores, condôminos, a área comercial, o clube de diretores lojistas, se não se entrosarem com o poder público municipal e esse poder público municipal, por sua vez, não tiver entrosamento regional, nós não vamos ter uma solução, teremos sempre queixas, reclamações, e aí o desgaste do policial, porque ele não tendo um trabalho que possa ser feito de acordo com a comunidade deseja, essa começa a reclamar, começa a falar mal do policial, e isso não é bom para ninguém. Então o que nós precisamos é isso, esse entrosamento tal com especialistas, com pessoas que queiram solucionar o problema, entidades sindicais, dos policiais, sentar e discutir realmente, precisamos disso e daquilo. E isso é a proposta para que a gente tenha uma solução para esse grave problema. E teria que sair realmente, como diz o Uriel, né, de baixo para cima, né, da comunidade, da sociedade, para as autoridades atenderem as demandas e reclamações. Não adianta vir de cima para baixo, porque muitas vezes fica os maiores problemas ficam sem ser solucionados. Né? O Uriel falou na operação delegada que hoje ela ocorre apenas com uma polícia militar, mas vai começar também com a polícia civil. Quer dizer, eu também compatuo da opinião do Uriel. Não se pode pegar o homem policial e colocá-lo para trabalhar no seu horário de folga. Se é o trabalhador comum, a empresa a que ele está ligado pode sofrer sanções, porque há que se ter aquele mínimo, né, de tempo necessário ao seu descanso. Agora, se há o interesse, por exemplo, das prefeituras e do governo do estado em suplementar o salário do policial, então que se faça um convênio e que pague-se melhor o policial. E aí nós vamos ter uma possibilidade de ele trabalhar menos horas e você ter mais policiais. Mas da forma como é feito atualmente, no horário de folga dele, realmente não vai ser produtivo. Realmente não vai ser. Muito bem, e a gente vai fechando aqui mais um painel regional, agradecendo sempre a sua participação, a colaboração sempre importante do nosso Paulo de la Rosa, tem uma outra conosco, obrigado de la Rosa, Heraldo, Uriel e a Cibele também participando e colaborando com a gente, tá certo? Estamos juntos de segunda a sexta, você sabe, 13h30 da tarde, normalmente ao vivo, hoje não foi possível, tá certo? Mas na sequência, não é, da semana, estaremos sempre ao vivo, 13h30 da tarde, com a reprise às 8 da noite. Obrigado, tchau.